falar sobre propriedades coligativas. O que é? Propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado soluto não volátil a um solvente. E existem dois tipos de solutos não voláteis, os moleculares e os iônicos. Um exemplo de soluto não volátil molecular é o açúcar, a sacarose, cujas fórmulas unitárias estão bem unidas. Existem milhares e milhares dessas que também estão bem unidas. E quando adicionamos a um solvente, que pode ser água, ele se dissolve, então não conseguimos visualizar, mas eles estão ali, só que dissolvidos em água. Um exemplo de soluto não volátil iônico é o sal, o NaCl, cujas fórmulas unitárias também estão bem unidas e, quando adicionada à água, não são visíveis a olho nu, porque seus íons estão dispersos na água, o que acontece tanto no molecular quanto no iônico. Ou seja, esses solutos, quando são adicionados a um solvente, como por exemplo a água, provocam mudanças. Ou seja, se a temperatura da água de ebulição é de 100 graus Celsius, se adicionamos um soluto não volátil, essa temperatura vai aumentar. E também agora, para finalizar, vamos falar sobre as 4 propriedades coligativas: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de um vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil ao solvente. Exemplo: a água pura, ela apresenta uma pressão de vapor, mas quando adicionada o soluto, essa aqui, não volátil, reduziu a pressão do vapor desse líquido puro. Ou seja, na água pura, ela vai evaporar mais, e na água com o soluto, ela vai evaporar bem menos. Será a natureza do líquido. A pressão do vapor de um líquido puro depende da temperatura e das forças intermoleculares. A gente vê que na solução e na água, em mesma temperatura, o vapor de água vai ser bem menor que o vapor de etanol. Por quê? Na água, as forças intermoleculares são fortes, elas são fortemente ligadas. Já na solução, evapora com facilidade, porque a força entre elas são fracas. Aí aqui a gente vê que o vapor de água é de 17,5 milímetros por mercúrio. Já o de etanol, 44 milímetros de mercúrio. Tonoscopia é o estudo da elevação da temperatura da ebulição de um solvente, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil a ele. Aqui temos a representação de um líquido puro e de uma solução. O ponto de ebulição da solução vai ser maior do que o do líquido puro, por causa do soluto, que vai dificultar a evaporação. E aqui, para explicar, temos uma fórmula para fazer o cálculo dos dois. ΔTe é igual a Te1 menos Te. Te é a temperatura da ebulição da solução e Te1 é igual à temperatura da ebulição do solvente. Crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Um exemplo disso é o líquido puro, que ele vai congelar em uma determinada temperatura, e já a solução, quando adicionamos o soluto não volátil, ele vai congelar em uma temperatura abaixo da temperatura do líquido puro. Aqui a fórmula ΔTc igual a Tc1 menos Tc. Tc, temperatura de congelamento da solução. Tc1, temperatura de congelamento do solvente. Pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Para que a gente possa evitar a solução diluída passar para o lado da solução mais concentrada, exercemos uma pressão externa, uma pressão mecânica, ou seja, uma pressão osmótica, para evitar a solução diluída passar através da membrana semipermeável para o meio mais concentrado. Nós vamos fazer agora um experimento que irá comprovar a propriedade coligativa da tonoscopia. Os materiais e os reagentes necessários são 2 copos de plástico ou de vidro, açúcar, uma colher de sopa, uma caneta para demarcar o limite da água
e diferenciar a água da água com açúcar. Também 2 pratos retos e transparentes de plástico ou de vidro e, é claro, a água. Os procedimentos são assim: colocar 3/4 de água nos copos, e deixar todos eles na mesma porção. Isso. E agora, em um dos copos, colocamos açúcar. Até que esteja totalmente diluído, vamos mexer. E agora, com a caneta, nós vamos demarcar o limite da água. Depois que desmascarmos o limite da água, tampamos os 2 copos. E para não confundir, eu vou colocar aqui água mais o açúcar. E aqui só a água. Depois deixamos ele repousar por um tempo. Podem ver após um tempo, a água e a água com açúcar fica assim. A água pura, ela diminui porque evapora e a água com açúcar aumenta o volume. Veja as marcas que fiz. Isso acontece porque, quando adicionamos açúcar à água, a pressão do vapor diminui, pois as partículas desse soluto não volátil bloqueiam o escape das moléculas de água do sistema, diminuindo o número de moléculas que evaporam. Ou seja, visto que o vapor diminui, a parte líquida aumenta. E assim acabamos nosso experimento sobre tonoscopia.